Agradecer mais uma vez a oportunidade, viu, dona Neuza? E, ó, se minha voz ficar um pouco trêmula, é minha segunda vez aqui, né? Não é de frio, é de tensão. Terceira? Olha, o peso desse microfone aqui representa muito para mim. Haja visto que essa casa já me ajudou demais e tenho certeza que ajuda muita gente, né? Então, eu sei a responsabilidade de estar aqui. Espero que vocês gostem dos próximos minutos e que tenhamos cada vez mais o contato com os mandamentos de Deus. E vamos lá. O tema hoje, falaremos sobre nos despojando do fardo inútil. O fardo, aquele negócio pesado, volumoso, que nos impede de caminhar, de evoluir, né? Esse tema, ele gera algumas dúvidas, né? E iniciaremos com algumas perguntas. Logo de cara. Vida eterna existe? O reino dos céus existe? Então, vamos lá. Essas duas perguntas acabam gerando polêmicas, discussões entre as várias doutrinas que o mundo tem, né? Principalmente no Brasil. Basta morrer para termos acesso a esse tão maravilhoso dito reino dos céus? Então, no derradeiro dia, a hora que cerrarmos os nossos olhos, naquele segundo em que desencarnarmos, morrermos, basta o estalar de dedos e estaremos nesse lindo jardim verde, com um ar perfumado, borboletas, um lago lá no final, tudo muito bonito. Até os nossos desafetos estarão lá nos esperando, felizes e de braços abertos? Será que é tão simples assim acessar o tão cobiçado reino dos céus? Pode gerar outra dúvida também, uma outra pergunta. Quando morrermos, ficaremos em um sono relaxante, um sono calmo, longo? Será? Até que virá um ser divino e com muita paciência, parcimônia, nos acordará: ô fulano, vamos para o reino dos céus? Será que vai ser assim? E mais uma vez, aquele lindo jardim e todo mundo de braços abertos nos esperando. E a gente acordando meio tonto, pensando que é a mãe chamando para ir para a escola? Não, é só para acessar o reino dos céus? Será que é assim? Pode acontecer também de gerarmos uma outra pergunta. Ficaremos, após o derradeiro dia, andando, deambulando, caminhando pela cidade, visitando nossos antigos lares, haja visto que já tenhamos morrido, visitando lugares onde sentíamos muito bem, uma praia, e caminhando, perambulando, andando, até que um certo momento abriremos a qualquer porta e cairemos mais uma vez no tal do jardim florido. Será que vai ser dessa maneira também? São possibilidades, são perguntas, são questionamentos, e que tem pessoas que acreditam assim. Mas também existe mais uma possibilidade, a tal da tela preta. O que é a tela preta? É o morreu, acabou. E eu ouço muito isso. Tem pessoas que acreditam assim, e respeitemos todos os modos de visão. Respeitemos, porque queremos respeito também. Então, se olharmos por essa ótica, morreu, acabou, pensemos agora nesse momento. Tudo aquilo que conhecemos, conquistamos, tudo, nossos amores, nossos familiares, as amizades, nossos prazeres, até os dessabores, tudo acabou. Nada vai fazer sentido, então. Passamos a vida toda, a encarnação, e, acabou. Nada valerá, nada contará. Existem pessoas que pensam assim. E respeitemos, está tudo bem. Então é o famoso game over, tela preta. Acabou. Nada mais terá sentido. Continuidade. Muito bem.
Já que estamos em uma instituição espírita, numa casa espírita, nessa manhã fria de domingo, no mínimo, temos alguma curiosidade sobre o espiritismo, ou somos espíritas. Por esse motivo, estamos aqui hoje. E como é a visão espírita? A visão espírita sobre o reino dos céus, a vida pós-morte, é o seguinte: todo o espiritismo ele está baseado na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento. E eu tenho certeza que lá, alguns de vocês já devem ter lido sobre o reino dos céus, ou ouvido falar, que está em algum dos sublivros do livro sagrado, porque a Bíblia é composta de livros, e lá tem vários relatos do reino dos céus. Ora, se a Bíblia Sagrada, a Bíblia, está dizendo que existe o reino dos céus, é porque existe uma continuação da nossa vida. Então, aquela tela preta, o game over, talvez descartemos, pelo menos na nossa visão espírita, e respeitamos quem acredita. Então, se lá temos a continuidade, o espiritismo ele vem jogar luz sobre esse tema. Ele vem nos explicar sobre isso. E também ele vem falando, o espiritismo, que existem formas da vida pós-morte. Então, aquelas primeiras questionamentos que eu morri, acabei de chegar no reino dos céus assim tão fácil, talvez não seja tão simples assim. Por quê? Existem formas de vida no pós-morte. E a dependerá do que fizemos na vida presente. No agora. Na verdade, é nesse segundo. Se nós estamos aqui agora, e dependendo da nossa vibração mental, o que é vibração mental? Vamos tirar essa palavra vibração, vamos colocar pensamento. Se estivermos pensando de forma negativa, já estamos errando. Já estamos errando. Por quê? É aquele famoso vigia. Vigia o quê? O vizinho? Vigia o fulano? Não, é vigia o nosso pensamento a nós mesmos. Vigiai-nos. Porque senão já estamos errando. Né? Então, existem formas do além-túmulo. Né? E existe uma religião aqui no Brasil, né, que vem explicando de maneira muito específica sobre isso, que é o nosso espiritismo. Né? Por esse motivo, os espíritos, eles vêm descodificando. Descodificando. Eu coloquei o sentido literal da palavra aqui, descodificação. Escrever claramente, ou interpretar aquilo que está escrito de forma codificada. Bom, vamos lá. Tenho plena certeza, se não todo mundo, ou a grande maioria, já tentou pegar ali a Bíblia e tirou um dia, um mês, para falar assim, vou iniciar a leitura do livro sagrado. Pelo menos eu já tentei. E aí a gente começa a ler 10 minutos e fala, meu Deus, eu não estou entendendo. É complicado. É difícil. Primeiro, trata-se de um livro sagrado. Então, temos que pedir o devido preparo, a iluminação, a inspiração aos nossos mentores, já que somos espíritas, ok? Para que possamos entender, compreender tudo aquilo que ali está descrito. Mas também temos que levar em consideração de que são palavras muito antigas e é de difícil compreensão. Por esse motivo, eu coloquei a descodificação aqui. Porque o Espiritismo, através dos espíritos de luz escolhidos por Deus, eles vêm nos ajudar a entender, a compreender, a facilitar a nossa leitura do livro sagrado. Ok? Então, pouco a pouco, Deus vem nos permitindo que saibamos, em doses homeopáticas, vamos dizer assim, os segredos do pós-morte. E que não haja mais dúvida, porque existe uma continuação. E tudo será
levado em consideração, nossos atos e, principalmente, nossos pensamentos, nossas atitudes. E o Espiritismo vem nos ajudando. Como? Com os espíritos, a espiritualidade de luz. Tá? Lembremos que o campo espiritual não é composto somente por espíritos de luz. Ok? E vai depender também dessa atração da nossa, mais uma vez, vibração. Vibremos positivos, atraímos espiritualidade de luz. Vibremos negativos, eu não preciso nem falar o que a gente vai atrair. Então, como que esses espíritos nos ajudam? Primeiro, eles ainda não conseguem se comunicar de forma espontânea, porque nós, não por incapacidade deles, porque nós não estamos preparados para ouvir eles na nossa frente. Então, eles utilizam de ferramentas. Quais ferramentas? De médiuns. Pessoas encarnadas que têm a mediunidade desenvolvida. Neste exato momento, essa casa está com vários médiuns ali em meditação, se preparando para daqui a pouco servir como instrumento e ajudar a nós que pedimos ajuda, que estamos encarnados. E esse instrumento mediúnico, o médium, ele vai ajudar tanto o encarnado quanto os desencarnados. E é um trabalho maravilhoso. O pessoal que está ali agora, eu também, o preparo já começa durante a semana, porque nós somos um instrumento, então temos que nos afinar para poder chegar e ajudar aqueles que tanto pedem ajuda, seja encarnado ou desencarnado. Muito bem. Lá nos meados de 1800, bem lá atrás, Deus, ele já vinha escolhendo algumas pessoas para que ajudassem a difundir essa boa nova, né? De que existia a vida após morte. Ele já vinha permitindo a termos acesso a essas informações. E lá em 1800, ele levanta, ou escolhe, um senhor que optou ser chamado por Allan Kardec. Isso estamos falando de 1800, tá? E começou lá, então, em 1857, ele faz, através dos espíritos e de médiums, tá? E escreve o Evangelho, né? O Livro dos Espíritos, em 57. E como é que se deu esse trabalho? Lá não tinha WhatsApp, não tinha telefone, era através de carta mesmo. E aí ele pedia auxílio a diferentes médiums de diferentes lugares, né, cidades e tudo mais, e mandavam as perguntas iguais. Só que os médiuns não se comunicavam entre si, não se conhecia, e ele assim validava as informações que ele queria, porque havia ali uma coerência em suas respostas. Ou seja, havia uma vida inteligente que estava querendo se comunicar e passar uma informação. E, com isso, ele foi montando o Livro dos Espíritos. Fica a dica. Livro dos Espíritos. Para quem tem dúvida sobre o Espiritismo, é como se fosse um quiz esse livro. É pergunta-resposta, pergunta-resposta. E tem um monte. E Kardec era uma pessoa muito bem instruída, muito inteligente, e elaborava perguntas muito significativas. E os espíritos respondiam. Tá? Muito bem. Com isso, lá no meado de 1854, é então construído o Evangelho segundo o Espiritismo, baseado no Evangelho do livro sagrado. Ou seja, quando nós pegamos ali o Evangelho segundo o Espiritismo, sempre vai ter lá a referência a Mateus, tal, Daniel, tal. Porque ele é inteiro baseado no Evangelho. E como que os espíritos vêm nos ajudando a jogar luz sobre esse livro, o livro sagrado, através do Livro dos Espíritos. Muito bem. E aí passou o tempo, Deus escolheu mais uma pessoa. Agora, nos tempos mais modernos, uma pessoa de um coração que não cabia na cidade, nem mesmo no país dele. Olha quem eu estou falando aqui.
É uma pessoa que nasceu lá em Pedro Leopoldo, numa cidadezinha de Minas Gerais. Gente, um coração gigantesco, nascido no dia 2 de abril de 1910. Esse que foi escolhido por Deus para ajudar a difundir essa boa nova, que até hoje é muito respeitado em todas as religiões do Brasil e até fora do Brasil. E conhecido por ter a característica principal, a principal, caridade. Portador de uma mediunidade ímpar, até hoje não vista mais. Mas a sua principal característica era a caridade. Era totalmente baseado nisso. E ele foi um que Deus escolheu a dedo para nos ajudar a entender esse além-vida. E até hoje, nos seus diversos livros, ele vem, com a ajuda da espiritualidade, principalmente de Emmanuel, descrever tudo o que acontecia e o que acontece no campo espiritual. Tem realmente um grande valor este homem. Muito bem. Então, nós, não somos portadores, às vezes, de uma mediunidade como Chico Xavier, não temos a instrução de Allan Kardec, mas, vez em quando, temos sonhos. Sonhos que a gente tem certeza absoluta que vivemos. Sentimos até o cheiro, o toque. Conversamos com um ente querido e nós temos certeza do que aquele episódio aconteceu, mas de repente a gente acorda em nossa cama e fala, o que aconteceu aqui? Mas foi tão real. Às vezes a gente acorda até chorando. Ou às vezes a gente acorda até assustado, porque tivemos uma experiência talvez não tão agradável. Lembra lá da vibração, positiva e negativa? Mas o que eu quero estar passando aqui é Deus permitindo, de forma muito singela e aos poucos, que saibamos e que não tenhamos mais dúvidas de que a continuidade da vida pós-morte existe. E muitas vezes é num sonho. Muitas vezes é num sonho. Pô, mas eu não sou Allan Kardec, eu não sou Chico Xavier. Mas você é um filho de Deus também, e Ele quer, muitas vezes, te passar algum comunicado, Ele quer te mostrar alguma coisa, é um ente querido que está querendo te visitar. Haja vista, às vezes, por mérito do Espírito, ou até mesmo nosso. Muito bem. E, às vezes, nós tomamos até um susto, ficamos até em choque, às vezes, porque estamos em consciência, ou seja, dessa vez nós não estamos dormindo. Não estamos dormindo nessa situação. Estamos, do nada, em nossa casa, em nosso trabalho, ou até mesmo no carro, andando, e, de repente, chega aí e nós vemos um vulto, percebemos alguma coisa, mas não é uma ilusão, não é um delírio. De fato, a gente viu. Quem conhece isso aqui? Tem a galera rindo, né? O pessoal mais aí conhece. É o tal do Alexandre. Eu adoro esse personagem. Aí vamos lá. E aí a gente se depara, se assusta e a gente tenta falar com alguém que está mais próximo de nós. Mas eu vi. Às vezes alguém que é mais descrente fala, não, você está delirando. Não, eu vi. E às vezes nós vimos mesmo. Não que possa ser um Alexandre da vida, né? Mas às vezes é um ente querido querendo nos visitar, querendo nos informar. Olha, eu estou bem. Eu estou bem. Fique em paz no seu coração. Ou não, é alguém pedindo ajuda. Tudo isso para dizer que Deus vem nos permitindo saber. Existe, não é delírio. Está aqui. Estamos baseados no livro sagrado. Graças também ao Evangelho segundo o Espiritismo, que possamos hoje entender um pouco melhor a isso. E temos uma vasta literatura, graças ao nome que eu já disse aqui, Francisco Cândido Xavier. Então não tenhamos mais dúvidas. Está acontecendo. Muito bem. O livro que eu falei, o Livro dos Espíritos, lá de 1857, hein?
Como eu falei, esse livro é como se fosse um quiz. E Kardec pergunta na questão número 1, o que é Deus? Audacioso ele, não? E aí os espíritos de bate-pronto respondem. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as outras coisas. Pergunte, aquilo que não foi feito pelo homem, só pode ter sido feito por Deus. E o que o homem fez, quem fez o homem foi Deus. Senão, o homem não faria nada. Simples. Quem fez o céu? Acabou. Né? Outra pergunta. Questão de número 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? Lembra lá das perguntas do início? E a espiritualidade, muito afiada, já logo responde. É a vida do espírito que é eterna. A do corpo, esse é perecível. Passageira, transitória. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Mais uma afirmativa da vida eterna. Mas como essa alma, esse espírito vai retornar, mais uma vez, dependerá do que fizemos agora, nesse segundo, nesse exato momento. Muito bem. Então, frente a essas informações, que a vida eterna existe, acontece, está acontecendo, temos que, baseado sempre no Evangelho, tá? Viver os mandamentos. E não só saber que eles existem, ou repetir, vivenciar. Primeiro, em espírito. Aí que está. Deixar esses mandamentos tomar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração. Tentarmos olhar o próximo com a visão do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito difícil, eu sei. Por isso que Ele nos dá encarnações. Para que possamos aos poucos ir lapidando e construindo a nossa moral. Não é fácil. É um trabalho muito árduo, muito difícil. Vamos lá. E aqui eu estou pegando mais uma referência bibliográfica de um livro muito legal também, para quem quiser, essa é a capa do livro, Um Sentido para a Sua Vida, da escritora Marina Maletti, está pela Federação também. Tá? É um livro que ele é composto por parábolas. Jesus falava sobre parábolas. E não é fácil entender as parábolas de Jesus. Não é fácil. Temos que tentar ler, interpretar e ver com os olhos do espírito, do coração. E numa dessa parábola, Jesus falava do mancebo rico, um jovem rico, muito afortunado, né? Com bom comportamento. E ele era seguidor dos mandamentos. Ele tinha os mandamentos junto a ele. Era bem educado. Mas esse jovem rico, ele tinha uma inquietude dentro dele, do seu coração, e se questionava muitas vezes. Sou seguidor do Evangelho, sei os testamentos, mas tenho uma inquietude dentro de mim, não sei o que acontece. E ele foi conversar, ninguém mais, ninguém menos, com Jesus, o grande mestre. E expôs a ele, para o grande mestre, que tinha essa inquietude dentro do seu peito, da sua alma, sobre a questão de que ele talvez não se sentia seguro de se estaria entrando no reino dos céus. E ele não vivia em paz. Ele não vivia em paz. A quem olhava de longe pelos olhos carnais, via um moço muito educado, seguidor e tudo mais. Mas Jesus, Jesus, ele nos olha por dentro. Sabe por quê? Porque ele está dentro de nós. E ele não olha com os olhos carnais. Ele enxerga a nossa essência. E enxergou a essência desse rapaz. E respondeu, como uma flecha muito afiada e certeira. Pá! Se queres ser feliz, meu filho, vai.
reparte o que tens com os pobres, e terás um tesouro enorme nos céus. Desapega-te agora, é agora, ele falou para ele, de tudo que é terreno, tudo que é material, tudo que é fútil, falou para ele. E terás a ventura sem limites e a paz que tanto almeja em seu coração, que tanto busca. Olha o convite que Jesus fez a esse menino. Segue comigo, estendeu a mão. E não penses nunca mais nas tuas inquietudes. Segues comigo, olha quem estava fazendo o convite. Mas esse menino talvez não estava disposto a pagar tal preço, mesmo sendo possuidor do conhecimento do Evangelho. Não estava. Pronto. Jesus está a todo momento que abrimos os nossos olhos, ao acordar de manhã, todo momento nos convidando, nos estendendo a sua mão, a segui-lo, a pôr de lado as nossas ociosidades, nossas futilidades. E o apego excessivo, vejam só o que o livro nos traz. Apego excessivo a familiares e aos gozos materiais. Forte isso, muito forte. Mas ele não quer dizer que nós temos que nos livrar ou não dar atenção para o nosso familiar. É que muitas vezes nós nos anulamos para cuidar de pessoas que muitas vezes não merecem. E nós acabamos nos degradando. Ou muitas vezes a gente esquece de olhar a trave que está nos nossos olhos, enorme, para tentar e ficar falando do cisco que está no olho do outro. Não é isso que ele quer. Muitas vezes estamos nos apegando aos gozos materiais, às futilidades. E vejam só, o livro continua. Por não aceitarmos o seu convite, ele está assim, exatamente a foto aí, ó, com a mãozinha. Perdemos a nossa paz pelo desejo de correr atrás de prazeres. Ah, é um celular caríssimo que eu quero, vou me endividar. Eu quero um carro do ano. Tudo futilidade. Ou das altas posições sociais. Não quer dizer que, um empresário muito bem sucedido, portador de vários funcionários, empregando vários funcionários, várias empresas, ele não tem o privilégio no campo espiritual. Não é isso. Muito bem. Dividindo com o próximo, muitas vezes, unicamente o que nos sobra. Olha a caridade que andamos fazendo. Ah, eu vou doar porque eu preciso liberar espaço no meu guarda-roupa. Está errado. É um pensamento egoísta. Primeiro, nós estamos querendo nos beneficiar, liberar o espaço no guarda-roupa, só para aí sim doar. Está errado. Está errado. Nós temos que doar quando o nosso coração detecta que tem alguém pedindo ajuda. É aí. É aí. Nós temos que ajudar alguma instituição, não por se sentir pressionado, porque sabemos que essa instituição, com um ato nosso, vai deliberar vários outros atos. Vai ajudar muito mais pessoas. Porque nós somos apenas um. A instituição, ela tem vários braços. É isso que temos que entender. Muito bem. Vamos pegar outra referência aqui, ó. Agora do Chico, hein? Ditado pelo Espírito Emmanuel. Maravilhoso esse livro, Fonte Viva. Reforma íntima está aqui, ó. É esse aqui. Quer uma reforma íntima? Está aqui, Fonte Viva. Capítulo 85. Deixemos todo impedimento e pecado que tão te perturbas, nos rodeiam e corramos, vamos, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Sabe o que quer dizer carreira aqui? A vida cristã. Deixa
Deixa eu abrir aqui só um minutinho. Muito bem. Esse trabalho aí é o trabalho cristão, essa carreira. Cada participante, lá ele passa uma parábolazinha, uma história, que tinha competições lá no tempo grego, nas cidades gregas, onde os participantes eles tinham que, para alcançar o sucesso ali naquela competição, eles se despojavam dos seus trajes mais pesados, indumentárias, armaduras, para que nessas competições eles se dessem melhor. Muito bem. E ali o livro vem dizendo, é assim também na aquisição da vida eterna. Prestem atenção. É imprescindível nos desfaçamos da indumentária asfixiante, olha que palavra, do espírito. É necessário que o coração se faça leve, tirando todo o fardo inútil, que muitas vezes está no pensamento. Mas, para isso, a cada hora surgirá os impedimentos inesperados. Que será, muitas vezes, exemplos, o cooperador que a morte levou consigo, ou seja, um amigo que se foi, o ódio gratuito, a indiferença aos apelos do bem, a perseguição da maldade, a tormenta da discórdia. A boa nova, porém, oferece ao cristão de verdade, o cristão de verdade, a conquista da glória divina. E aí ele conclui. Se quisermos alcançar a meta, ponhamos de lado todo o impedimento e corramos, mas corramos muito, com perseverança, na prova de amor e luz que nos está proposta. Está tudo escrito, né? Muito bem. Eu já vou agora me encaminhando aqui para a conclusão. E eu vou concluir aqui com uma frase de Emmanuel. Dentro da mão que se fecha, para reter seja lá o que for, nem mesmo o próprio Deus nada pode colocar dentro dessa mesma mão. É uma frase muito poderosa. Sabe por que ele não vai abrir, não vai colocar? Ele poderia. Mas o livre-arbítrio que ele nos concedeu, nem mesmo ele interfere. Então depende muito dos nossos atos. E lembremos, se mesmo nós não conseguirmos nessa encarnação lapidarmos moralmente e compreender os mandamentos, Deus nos concederá, porque Ele é misericordioso e muito bondoso, uma segunda chance. E essa segunda chama-se reencarnação. Espero que vocês tenham gostado, que a mensagem tenha chegado aos vossos corações. E mais uma vez, obrigado. Viu, dona Neuza? Obrigado, gente.